Nós vamos fazer agora o exercício 9 de molas helicoidais de torção, tá? Esse exercício, ele está na nossa lista de exercícios e corresponde a um projeto de uma mola helicoidal de torção submetida a carregamento dinâmico, tá? Então, esse exemplo, ele vai envolver todos os cálculos, tá? Se você tiver que adaptar para carga estática, vocês vão cortar alguns momentos desse exercício e vão resolver para carga estática, tá? Ok? Então, assim, ó, a mola, ela deve produzir um momento mínimo de 5,65 Nm e máximo de 9,64. Então, dá para ver que aqui, ó, ao invés da força, eu já tenho aqui um momento, né? E esse momento é um momento dinâmico, então ele varia, né? É um momento, e ele varia entre um momento mínimo de 5,65 newton vezes metro e um momento máximo de 9,04 newton vezes metro. Esses valores assim estão assim por causa da transformação do sistema inglês para o internacional de unidades, tá? Por isso que tem 5,65 e 9,04. A mola deve ser projetada para uma vida infinita. Projetar para vida infinita. Na hora que nós escolhemos a tensão, nós ter que escolher a tensão para a vida infinita. Nós vamos usar o corda de piano. Que é o A228228, e nesse caso, ó, optou pelo não jateado. A deformação de trasbalho correspondente ao aumento mínimo e máximo deverá ser de 0,25 revoluções, ou seja, 90 graus. Então, entre esse momento mínimo e máximo, né, ela vai ter uma deformação, e essa deformação θ de revolução tem que ser de 90 graus, né, que corresponde, então, a π sobre 2 radianos. Utilizar extremidades tangentes retas em um corpo de 50,8 milímetros. Então, nós vamos ter aqui, então, extremidades de 50,8 milímetros, e a espira é carregada para que não se feche, tá? Ok? Bom, nesse problema, então, nós vamos, então, iniciar ele. Em primeiro lugar, nós temos sempre que fazer o projeto, nós temos que sempre caracterizar duas coisas, dois elementos importantes no projeto. Um é caracterizar a resistência que vai ocorrer, a resistência da mola, né? E a outra é caracterizar a tensão de trabalho. Com a tensão de trabalho e resistência, a gente usa a teoria de projeto para cargas dinâmicas e calcula o coeficiente de segurança, e verifica, então, o coeficiente de segurança, se é satisfatório ou não para o projeto. Então, isso é uma atividade de projeto, e o resultado que está sendo apresentado nesse exercício é o resultado final, tá, pessoal? Então, não é em uma vez que a gente faz o cálculo, em uma interação que a gente faz o cálculo e chega no resultado final. É devido a muitas iterações. A gente faz suposições durante o projeto e verifica se vai dar tudo ok lá no final no coeficiente de segurança, na deformação. Se não der, a gente volta para trás e faz novamente o cálculo até que chegamos numa condição ótima, tá? Então, é uma questão de análise do projeto. Em primeiro lugar, foi iniciado o problema, indicando aqui, então, qual o diâmetro do fio que vamos utilizar. Nesse caso, foi utilizado um diâmetro de 4,87 e foi utilizado um C entre CD9. Para cargas de torção, para molas de torção, o C recomendado varia entre esses valores aqui também, né? E foi usado, então, um CD9. Deseja-se uma vida
infinita. Na realidade, aqui vai ser uma vida infinita, tá? Esse resultado aqui, ó, na realidade, está sendo calculado para uma vida infinita, tá? Então, vamos tirar esse valorzinho aqui, que ele está aqui só para atrapalhar nosso caso. O projeto, então, é para uma vida infinita. No instante que eu tenho o C e o Dzinho, nós podemos calcular o Dzão. Então, o Dzão aqui, ele vai ser igual ao C vezes o Dzinho. 9 vezes 4,87 vai nos dar, então, 43,83 milímetros. Se eu tenho o diâmetro D, eu, a partir, então, do Dzinho, posso calcular o diâmetro externo dela e o diâmetro interno, que estão sendo calculadas aqui. Então, essa é a sequência desses três cálculos aqui. Então, vejam que eu vou ter um D de 43,83, o diâmetro externo 48 e o de interno 38,96. Caracterizei, então, a mola. Tem algumas informações de mola. Pode ser, então, que quando eu faço isso, o que eu atribuí para o valor de C aqui não tenha dado satisfatório no final, e eu tenho que voltar aqui e mudar esse diâmetro ou mudar o diâmetro do fio. Tá? Então, tudo isso depende do resultado que eu vou ter lá no final, né, do nosso problema. E analisando o resultado final, aqui vem então os coeficientes de segurança. Ó. Então, nesse caso, como resultado final do projeto, ó, colocando esse C igual a 9, o Dzinho 4,87 e o Dzão 43, observem que eu vou ter vários coeficientes de segurança. Ó. Contra o escoamento deu 2,02, contra a segurança na espira 1,44, que é o fator de segurança, dinâmico. Ó. Então, a princípio, usando essas variáveis aqui e o core de piano, o resultado vai ser satisfatório. Tá? Mas isso aqui eu só vou identificar no final do problema. Então, como é que nós vamos calcular, então, esses valores que estão colocados aí? Tá? Em primeiro lugar, é material, caracterizar material. Nós sabemos que nós temos o corda de piano. Então, nós temos que, em primeiro lugar, calcular o SUT do corda de piano. E aí depende de uma fórmula. A fórmula para calcular o SUT é o A tabelado sobre o diâmetro elevado na M. Então, o nosso A, ele vale aqui, para o corda de piano, 2,211, e o fator M, 0,145. Então, 2,211 dividido por Dzinho, 4,87. 4,87 elevado na 0,145 vai me dar, então, esse valor aqui, que é o valor de SUT. SUT igual a 1.757,5 megapascal. O nosso corda de piano tem um E, que não está nessa tabela aqui, mas a gente já pode estar identificando, um E de 206 gigapascal. Então, o E do aço corda de piano está na faixa aí sempre do 210 gigapascal, né? Então, nesse caso específico para esse material, 206 gigapascal. Então, já caracterizamos a resistência do material SUT do 228, A228. Vamos agora partir para uma próxima etapa, tá? Calcular as forças. Tá? As forças que são aplicadas sobre a mola, tá? São essas aí, 111,2 e 177,92. Tá? Essas forças aí, elas caracterizam aquele momento, a partir da extremidade, né? Caracterizam aquele momento de 5,65 e 9,04, tá? Então, eu só transformei em força aí
para poder calcular ele a partir das forças. Mas eu nem precisaria ter essas forças, somente os momentos já seriam suficientes. Tá? Ok? Então, essas são as forças mínima e máxima, associadas ao momento mínimo e máximo. O θ de trabalho, entre essas duas forças, a deformação θ de trabalho, tá? Quando eu aplico entre 111 e 177, ocorre um θ de 90 graus. O L a extremidade da mola é 50,8 milímetros. Bom, a partir da força máxima e mínima, podemos calcular pelas fórmulas de elemento e máquinas 1, força alternante e força média. Então, a gente usa as fórmulas lá de elemento e máquinas 1 e podemos calcular os componentes médio e alternante. Por quê? Porque a carga é dinâmica e eu vou precisar desses fatores, da parcela média e alternante para calcular o coeficiente de segurança. Vamos então ter os momentos, tá? Então, ó, a partir da força e do L, então, nós temos o momento máximo e o momento mínimo, tá? No enunciado do problema já foi dado esses elementos aqui, tá? Então, eu simplesmente partiria deste momento, deste item aqui para frente, para calcular, então, a mola, ok? Mas eu resolvi colocar do início força, né, para poder caracterizar todos os passos que vocês vão ter nessa sequência. Por quê? Quando vocês vão resolver um problema, geralmente esse problema vai partir das forças e não dos momentos que estão colocados aí. Então, são os momentos máximos e mínimos que já foi dado no enunciado do problema. A partir deles, então, nós temos o momento médio, que é calculado pela força média e pelo L. O momento médio é 7,34 e o momento alternante, né, 1,69. Vou precisar, então, do momento médio e alternante para calcular as tensões médias e alternantes no sistema dinâmico. Bom, vem os fatores de mola. Primeiro fator, cálculo do fator de flexão de wall para a borda interna, a superfície interna da mola. K de borda interna, levando em consideração somente o C, 109. Se eu pegar o K de borda interna e multiplicar pelo 32 vezes o momento máximo sobre D ao cubo, eu calculo a tensão na superfície interna da mola, na parte de dentro da mola. Então, a máxima vai ser 869,04 megapascal. Por que ela é importante? Ela vai ser importante para calcular o momento, o coeficiente de segurança estático do sistema. Tá? Então, esse cálculo aqui está sendo direcionado para poder utilizar no cálculo do coeficiente de segurança estático, tendo em vista que a maior tensão de compressão ocorre na borda interna. Na realidade, ela seria negativa, né? O valor dela seria negativo, mas eu sei que, eu só não coloquei aqui negativo, porque a gente sabe que lá ocorre tensão de compressão. Tá? Mas se fosse levar em consideração o sinal, ela seria uma tensão negativa. Eu só não coloquei negativa, porque a gente já sabe que lá ocorre tensão de compressão. Tá aí, então, a tensão na borda interna. Na borda externa, tá? Na borda externa, o K de borda externa é esse. Então, agora, na borda externa, para levar em consideração carga dinâmica, eu tenho que calcular a tensão na superfície externa mínima e depois a máxima. Então, levando em conta o K de borda externa, eu calculo a tensão na superfície externa, K externo mínimo.
K de borda externa, 32 vezes o momento mínimo, πd ao cubo. A tensão externa mínima é 459 megapascal. E levando em consideração o momento máximo, nós calculamos a tensão externa máxima agora, usando o KB externo. A máxima tensão é 735. Então, na borda externa do fio, aí é mola de compressão, mola de torção. Na borda externa do fio, aqui nós temos tensões variando no tempo, onde essa tensão varia entre um valor sigma externo máximo e entre um valor sigma externo mínimo. Então, entre a variação da tensão que ocorre no fio ali, ó, tá, é entre esses dois valores, entre o máximo e o mínimo. No entanto, as equações de Goodman precisam da tensão externa média e máxima. Desses valores, vamos fazer aqui, ó, dinâmico aqui, ó. A tensão está variando assim, ó, entre esses dois fatores aqui, ó, entre esse e esse aqui, ó. Vai existir na borda externa uma tensão média, tensão externa média, e uma tensão externa alternante. A variação entre essas duas aqui. Então, essas tensões, média e alternante, eu posso calcular o nível de tensão externa médio, então, ó, e calcular, a partir da tensão alternante, o nível de tensão externa alternante. Então, as tensões lá estão entre esses dois patamares aqui, ó. Tensão. A média, tensão externa média é de 597,26 megapascal, e essa variação que está ocorrendo aqui em cima, que é alternante, tensão externa alternante, igual a 137,8 megapascal. São os níveis de tensão que a mola está sendo submetida, as tensões de trabalho médio e alternante, que vão ser importantes no projeto dinâmico da mola. Bom, eu calculei anteriormente a tensão de resistência SUT do material pelas formas. Como nós estamos no caso de carga dinâmica, tá? Nós temos então que calcular então as tensões de escoamento. Então vejam, nesse caso vamos utilizar tensões residuais favoráveis e vamos dizer então que a nossa tensão de escoamento é 100% do SUT. Então, a tensão de escoamento vai ser igual a 100% do SUT, igual ao SUT nesse caso aqui, ó. Ela apresenta tensões residuais favoráveis. Tá? E aí, vamos, a partir desse SUT, calcular... esse, na realidade, é o SUT, né? Esse vai ser a tensão de escoamento. Tá? Posteriormente, vamos calcular a tensão de resistência à fadiga torsional. O projeto foi feito para uma vida infinita. Então, para uma vida infinita, o Norton, lá na página 737, ele mostra o seguinte: se as molas são não jateadas, a tensão de resistência à fadiga torsional do fio é 537, e se for jateada, 806. No nosso projeto, foi comentado que é não jateada. Então, nós vamos utilizar essa tensão de resistência
para a vida infinita para o material do fio da mola. Nós temos que transformar essa resistência de material em resistência de mola. Então, eu multiplico pelo C temperatura e multiplico pelo C confiabilidade. Tendo em vista que aqueles outros parâmetros que nós já estudamos em Elemento de Máquinas 1, né, já estão associados com essa tensão de resistência aqui. Ó. Então, no nosso caso, se nós usarmos C temperatura 1 abaixo de 500 e poucos graus, né, e se usar a confiabilidade para um projeto de 50% de confiabilidade, né, então para uma confiabilidade de 50%, para uma confiabilidade de vida infinita, igual a 50%, tá? Os fatores C temperatura vão ser igual a 1 e o C confiabilidade também ser igual a 1. Então, multiplicando esses valores aqui, 537 vezes 1 vezes 1, tiro que o SEW é 537 megapascal. Então, se eu resolver fazer um projeto com uma confiabilidade maior, já vou colocando, né, fatores de confiabilidade menor, o que vai aumentar o tamanho da mola. Temos que calcular para a mola o SE, a tensão de resistência à fadiga sob flexão e carga alternante. O SE é 0,5 do SEW vezes o SUT, SEW SUT. Isso nos dá, então, que o SES é 316,92. E essa resistência à fadiga sob flexão alternante, ela é usada, então, aqui, ó. Aqui ela. Na fórmula do Goodman modificado. Na equação de Goodman, a tensão de resistência para a vida infinita, ela é usada aqui, juntamente com o SUT do material, as tensões externas mínima e média e alternante. E aí, então, levando isso em consideração, nós chegamos que o coeficiente de segurança por Goodman, o NFS por Goodman é 1,43. Então, essa mola, com aquelas características que foram definidas, ela possui um fator de segurança 1,43. Eu posso aumentar 43%, digamos assim, entre aspas, a carga, né? Que ela ainda vai suportar esse carregamento, tá? Ok? Podemos calcular também o coeficiente de segurança contra o escoamento, se fosse carga estática, né? Então, para chegar no escoamento, eu tenho um coeficiente de segurança de 2,02, se fosse carga estática, usando a equação do von Mises, tá? Usando o von Mises, não esqueçam que von Mises é isso aqui, ó, N igual tensão de escoamento sobre σ1 ao quadrado menos σ1, σ2 mais σ2 ao quadrado. Pegando como tensão somente numa direção, né, essa tensão aqui, calculando a tensão principal dessa tensão interna máxima, σ1 e σ2, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, tá? E aí, então, a tensão, o coeficiente de segurança estático é 2,02.
Lembrando que o nosso problema é dinâmico. Eu estou 202 da tensão de escoamento, mas quando a falha acontecer, ela vai acontecer antes de chegar no escoamento, né? Porque a tensão de limite de resistência à fadiga foi alcançada. Tá? Então, a nossa tensão de trabalho, que é essa aqui, ó, tensão máxima e mínima, média alternante, né? Elas estão a 1,4 da tensão de endurance limite, tensão de limite de resistência à fadiga, e estão a 2,02 da tensão de escoamento. Bom, então dá para perceber que as tensões são favoráveis, são boas, digamos assim, não são superiores a 1, os coeficientes de segurança, e com isso a resistência da mola. Feito isso, podemos ainda, para finalizar, calcular a constante de mola em termos de, aqui no caso foi dado por Newton vezes metro por volta, tá? Por volta, certo? Então, ao invés de dividir o θ de trabalho por radianos, né, foi dividido por volta. Usei Newton vezes metro por volta. Então, 13,55 Newton vezes metro por volta. Uma volta tem 2π radianos. Se eu dividisse 13,55 por uma volta tem 2π radianos. Se eu dividisse, então, isso por 2π, eu teria o K em Newton vezes metro sobre radiano. É outra forma também de representar, tá? Bom, com o K, aqui é Newton vezes metro por volta, só para caracterizar aqui. Com o K, nós podemos calcular o número de espiras ativas. Aqui a fórmula. Ó, número de espiras ativas. Então, eu preciso de 18,06 espiras ativas. Eu tenho o comprimento das bordas. Posso calcular o número de espiras equivalentes que ajudam na deformação N ativas. E como o N ativas é igual a... Aqui, ó. NA. Como N ativas, ó. Ele é igual ao... Vamos fazer o contrário aqui. NB igual a NA menos N ativas. Tá? Eu posso, então, conhecendo o NE, eu conheço o NE. Posso, então, ó, o nosso NE aqui, então, deu 0,25 espiras. A borda do fio, ela vai se deformar um pouquinho. Essa deformação corresponde a um certo valor. E essa contribuição, então, na deformação θ, corresponde a uma espira equivalente de 0,25 espira. Posso calcular, então, o NB do corpo, número de espiras do corpo. Tá? Número de espiras do corpo é o N ativo menos NE. Tá? Eu queria colocar aqui antes, ó, N ativa igual a NB mais NE. Então, eu calculo o NB, número de espiras do corpo da mola. Com esse número de espiras do corpo, nós podemos calcular o comprimento da mola e assim por diante. Tá? Podemos calcular isso em deflexão angular mínima e máxima, que vai ter em radianos, né? Ó. Aqui foi dado em voltas, né? Então, essa mola teve uma deformação angular de 0,41 voltas, mínima, e máxima de 0,65 voltas. Posso também colocar em radianos, se for o caso. Tá? Depende da unidade que eu estou entrando aqui. E também, a partir dessas deformações que eu tenho aqui, ó, o θ mínimo e o θ máximo, eu poderia calcular
o diâmetro mínimo interno da mola, né, ela vai ser comprimida e as espiras vão se fechar. Então, se fechando as espiras, vai ocorrer um diâmetro mínimo. Acabei não calculando esse problema aqui. E vai ser dada um aumento de voltas, 0,25 voltas, né? Isso vai aumentar o comprimento da mola. Para verificar se esse diâmetro mínimo e o comprimento vão se adequar à nossa máquina ou não. Ou para prever alguma coisa na máquina em termos de aumento de comprimento dela e diminuição no diâmetro. Gente, esse exemplo é um exemplo completo que envolve molas de liquidez de torção, tá? E é geralmente, então, essa sequência de cálculos que vocês vão ter que fazer para projetar uma mola helicoidal de torção, tá? Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é apresentado nesse livro aqui e nesse, tá? Só que, se não estou enganado, nesses livros, as unidades estão no sistema inglês de unidades, tá? O exercício, o exemplo, está no sistema inglês de unidades, tá? Em polegada, libra força, libra massa, libra força, né? E psi, né? Tensão em psi e assim por diante. Então, se vocês quiserem acompanhar, porventura, nesse livro ou nesse, tá? O único inconveniente é que vai estar desta forma, no sistema inglês.